Seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Você está fracassando, você não tem Jesus. Você não consegue ganhar dinheiro, você não consegue prosperar, você nunca tem saúde, é porque você não tem Jesus. Vem para Jesus que você vai ter saúde, vem para Jesus que você vai ter dinheiro, vem para Jesus que as coisas vão dar certo. Mentira, você vem para Jesus, as coisas pioram. Conversa é essa? Vai ler o livro dos mártires, John Fox, vai ver a igreja primitiva, estava tudo bem com isso, converteram, chicote, espada, desemprego e martírio. Conversa que é essa? Essa é a maneira de trazer o pecador. É uma proposta material, é uma proposta imediatista e uma proposta temporal. Você está sofrendo? Venha e pare de sofrer. Você está mal? Venha e fique bem. Você está doente? Venha que Jesus te cura. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Então esse método de evangelismo é que tem feito esses números. 80% das pessoas que são evangelizadas assim não permanecem na igreja, porque isso não é o evangelho de Cristo. Sabe por que não é evangelho? Porque não foi isso que Jesus ensinou. Você está entendendo? Agora você sabe ver por que nós temos congregações cheias de bodes. Você tem igrejas cheias de virgens nécias, igrejas cheias de joio, igrejas cheias de bode, porque eles vieram com essa proposta. Eu vou te dar um exemplo. Tem um satanista aqui 3 ruas para cima. Ele é casado com uma feiticeira, macumbeira. Ela mata boi, galinha, mata até criança para fazer ritual para Satanás, para Lúcifer. A filha dela está doente. E ela não consegue a cura, a filha da bruxa. Não consegue, vai no médico, faz nada. Aí aqui tem uma placa. Milagres acontecem aqui quarta-feira, cura de qualquer enfermidade. No desespero, essa macumbeira vai vir com a filha no colo e vai entrar nessa igreja. Vai cantar louvores, vai orar, vai ler a Bíblia. Mas ela não veio porque ela está interessada na fé. Ela não veio porque ela quer um pacto com Cristo. Ela não veio porque ela se arrependeu dos pecados. Ela veio por causa da necessidade da cura da filha. E a igreja está oferecendo isso. Logo ela veio apenas atraída pelo alívio. Essas pessoas que estão na igreja não são convertidas porque elas vieram atraídas pelo sucesso financeiro. Elas vieram por causa da dor. Elas querem viver livre da dor. Elas vieram porque estão em pobreza, querem enriquecer. Elas vieram porque estão se sentindo sozinhas. A maneira que as atraiu, o método que as atraiu não foi o evangelho. Foi uma proposta carnal. Foi uma proposta materialista. Então na verdade está atraindo um monte de bode, um monte de joio, que nunca nasceu de novo. É isso que tem a igreja. Aí o que vai acontecer? 80% desse povo que veio atrás do carro, da casa, da cura. Uma vez que Jesus não vai fazer isso, porque Ele não prometeu fazer isso com todo mundo, essas pessoas vão começar a sair, porque aquilo não vai acontecer. Porque a única coisa que está prendendo ela na igreja é o desejo pela cura, o desejo pela prosperidade, o desejo pela vitória, pela felicidade. E nós sabemos que isso não vai acontecer. Então ela sai. A única maneira de um pecador ser salvo, a sua mãe ser salva, seu pai ser salvo, vizinhos, os hindus, ateus, católicos, espíritas, os desviados, os bodes e os joios, é eles se arrependendo e crendo. É a única maneira de se arrependerem e crerem. Eles serão salvos. Entendeu? Se um pecador, a bruxa mais corrupta e a velhinha mais simpática, se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus, eles são salvos. Logo, a função da igreja, a tarefa da grande comissão consiste em levar pecadores ao arrependimento e à fé. Se você está evangelizando alguém, quem quer que seja,
A sua grande função é levar esse homem, essa jovem, esse pai e mãe, esse amigo, ao arrependimento e à fé. Agora me diz uma coisa, você falar para o maior traficante do Brasil, você sabia que você tem tudo isso aí e ainda Jesus tem um plano maravilhoso para você? Mas peraí, ele vai falar assim, mas ele tem um plano maravilhoso mais do que eu já tenho? Mais do que esse que eu tenho? O que ele vai fazer? Ele vai aumentar a droga para mim? Pega uma prostituta. Jesus tem um plano maravilhoso para você, minha filha. Vai assinar minha carteira? Não é isso não, minha filha. Chega para um bêbado. Jesus tem um plano maravilhoso para você. Ele vai fazer o gerente da escola. Jesus te ama. Não é assim que se evangeliza. Você tem que levar o pecador ao arrependimento e à fé. Como você leva um pecador ao arrependimento? Primeiro, ele precisa saber o que é pecado. Ele não vai se arrepender daquilo que ele não conhece. Primeiro, ele tem que saber o que é pecado. Depois ele precisa saber que ele pratica esses pecados. Primeiro ele precisa conhecer o que é pecado. Depois ele precisa saber que ele pratica esses pecados. Para depois ele se arrepender desses pecados. Eu não tenho que levar ele ao arrependimento? Ao arrependimento. Como eu levo ele ao arrependimento? Primeiro eu preciso mostrar para ele o que é pecado. Depois eu preciso mostrar para ele que ele comete esses pecados. Para que depois que ele conheça o pecado, saiba que ele pratica esses pecados, então ele se arrependa dos pecados. Então, como o evangelismo deve iniciar? Ele deve iniciar mostrando para o pecador que ele é pecador. E essa mensagem, Jesus te ama, Deus tem um plano maravilhoso, seja feliz, sei lá o que for, ela não mostra transgressão ao transgressor, ela não revela que o pecador é pecador. Então, se o pecador não tem noção, consciência do próprio pecado, ele não vai se arrepender, e se ele não se arrepender, ele não pode ser salvo. Entendeu? Agora, o que leva o pecador a se arrepender? Qual a mensagem? Vamos abrir em Romanos 7. Versículo de número 7. Romanos 7, 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Até aí. O que Paulo diz aqui? Presta atenção. Paulo diz aqui que sem lei eu não conheceria o pecado, mas por intermédio da lei nasceu o pecado. Entendeu? Como um pecador é salvo? Arrependimento e fé. Como eu levo um pecador a se arrepender? Ele tem que conhecer o pecado e saber que peca. Qual é a maneira de revelar o pecado? A lei de Deus. Martyn Lloyd-Jones diz que você deve iniciar o evangelismo expondo a lei ao pecador. Não é dizendo que tem um plano maravilhoso, não é dizendo que Jesus te ama, é mostrando a lei de Deus a ele. O que Deus exige, o caráter de Deus contido na lei. Quando o pecador olhar a lei, ele vai ver que é um pecador, ele vai ver que transgride a lei todo o tempo, então ele buscará o arrependimento. Você começa o evangelismo mostrando a lei, os 10 mandamentos, a lei do Antigo Testamento ao pecador. A lei, presta atenção, ela não funciona como meio de se salvar,
Esse era o erro dos fariseus. Vamos observar a lei e vamos nos salvar. A lei funciona como espelho. Quando você se levanta de manhã, antes de sair para o trabalho, você olha no espelho, vê que o cabelo está desajustado, a roupa, você se arruma, ela expõe todos os seus defeitos, o espelho. A lei de Deus faz isso com aquele que se julga moralmente correto, certinho e bom. A lei mostra as falhas, mostra os pecados, mostra as iniquidades daquele homem, e ele começa a ver no espelho da lei que ele não é bom, no espelho da lei que ele é mau, no espelho da lei que ele é transgressor. Romanos 3,19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Você está entendendo? Ninguém vai se arrepender daquilo que não sabe. Ninguém vai se arrepender daquilo que não possui. Se você chegar a um pecador, você pergunta para ele assim: ei, você é mau? Eu sou mau? Sou gente boa. Você pergunta para o pecador: você acha que você vai para o inferno? Eu? Tem gente pior que eu. Ele não se considera mau. Se considera gente boa, pai de família, paga as contas, pessoa normal. Ele não se considera mau. Então, se você chegar para ele: eu tenho uma notícia para você. Que notícia? É uma boa notícia. Jesus morreu para salvar você. Vai se sentir ofendido. Salvar eu do quê? Mas ele veio salvar você. Jesus morreu na cruz para te salvar. Não, mas tem outras pessoas para ele salvar, não precisa salvar. É mais ou menos assim, ó. Chega alguém, bate na sua porta, meio-dia, você está almoçando. Bate lá e você: olha, eu tenho uma boa notícia para você. O que foi? Eu acabei de pagar uma multa de 25 mil reais para você. Mas isso aí não é boa notícia para mim, não. Ué, eu não tenho multa nenhuma, eu não recebi multa nenhuma. Pagou o quê? Então a boa notícia não tem sentido, porque o cara não sabe que cometeu uma infração. Então você vai lá falar que pagou a multa, essa boa notícia não tem sentido. A mesma coisa se você chegar no pecador: Jesus morreu por você. Ele: mas o que é isso? Agora se você chegar lá e bater, meio-dia: meu senhor, eu vim aqui porque está aqui o registro de 4 multas. Quando o senhor foi para São Paulo, terça-feira passada, o senhor passou o limite de velocidade em 4 radares, e o senhor foi multado em 25 mil reais. Aqui estão as provas, ó. Aqui, ó, você estava na Bandeirantes, depois você estava na Anhanguera, você estava aqui, a foto do seu carro. Nossa, é verdade, aqui está a prova. Eu corri mesmo, eu estava com pressa aquele dia, está aqui o termômetro. Eu transgredi. Mas tem uma boa notícia. Uma pessoa, quando pegou sua multa, ficou compadecido e pagou ela. Graças a Deus. A mesma coisa. Não tem valor a cruz de Cristo, não tem valor o sacrifício de Cristo, se você não mostrar ao penitente que ele é transgressor, pecador, que ele infringiu todas as leis de Deus e ele merece o castigo. A boa notícia começa falando da má notícia. Mostra o espelho da lei para o pecador, mostra que ele é transgressor. É assim que inicia o evangelismo. Vídeos de pregações genuínas é aqui no canal Deus Quer Falar com Você. Que Jesus Cristo te abençoe ricamente. Amém.